Internacional acerta com o volante Fernando, Vasco tem interesse em Gabriel e o São Paulo sonda a lateral do Real Betis. Bora para mais um super giro do mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional, que continua bastante movimentado. De acordo com o Portal Gol, o Palmeiras pediu ao Real Madrid para manter o atacante Endrick até dezembro de 2024. Já houve um contato para tentar a permanência do atleta na academia de futebol, mas os europeus não estão dispostos a liberá-lo. A resposta oficial do clube merengue só deve acontecer em abril deste ano. A tentativa dos paulistas está ligada à ida de Mbappé para o Real Madrid. A chegada do francês poderia segurar o jovem brasileiro por mais um tempo no Allianz Parque. Hoje, as chances são mínimas, mas ainda há esperança nos bastidores palmeirenses. O clube paulista acertou a venda do atacante ao Real Madrid em dezembro de 2022. Na ocasião, o negócio foi avaliado em 72 milhões de euros, 409 milhões de reais na época. O jogador completa 18 anos em julho de 2024 e estará apto para se transferir para o futebol europeu. O Internacional anunciou a contratação do volante Fernando, que estava no Vila Nova de Goiás. O jogador de 36 anos assinará contrato por 2 temporadas até dezembro de 2025. Na atual temporada, Fernando atuou em 6 dos 10 jogos do Vila Nova no Campeonato Goiano, todos como titular da equipe. O prazo de inscrições no Gauchão encerrou na última sexta-feira. Assim, o volante só poderá atuar nas demais competições, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. No início de janeiro, o Inter chegou a avançar em negociação com Fernando quando rescindiu o contrato com o Sevilha. O volante, porém, optou por retornar ao Vila Nova, clube onde foi revelado a pedido da família. O atleta esteve por quase 17 anos na Europa. O Vasco estaria interessado na contratação do volante Gabriel, que pertence ao Internacional. De acordo com o Jogada 10, o Cruz Maltino demonstrou interesse no jogador e intensificou as conversas com o staff do volante e com o clube gaúcho. A tendência é que o negócio evolua, até porque Gabriel perdeu espaço no Colorado. Isso porque ele rompeu os ligamentos do joelho direito em outubro de 2022. Na oportunidade, ele era titular da equipe comandada por Mano Menezes. Na temporada passada, o atleta esteve em campo em 17 oportunidades. Já na atual, atuou pelo Inter em apenas 2 jogos. Gabriel não deve ter muito espaço no Colorado devido à grande concorrência. Atualmente no elenco, o clube conta com Arangues, Fernando, Campanharo, Rômulo e Bruno Gomes. O Cruzeiro encaminhou a contratação de Álvaro Barreal por empréstimo de uma temporada com opção de compra. O ponta de 23 anos pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos, com quem tem contrato até o fim da temporada. O Cruzeiro receberá o jogador caso tudo se acerte, com direitos econômicos fixados. Álvaro Barreal joga pela esquerda, podendo funcionar como lateral, atacante e também no meio de campo. Costuma bater faltas e escanteios no Cincinnati. Geralmente é explorado na ponta esquerda para lançamentos na área e jogadas pela linha de fundo. Desde 2020 no clube norte-americano, o atacante participou de 120 jogos com 19 gols e 20 assistências. O São Paulo fez uma consulta pelo lateral esquerdo Abner, atualmente no Real Betis da Espanha. Contudo, o jogador não estaria interessado em retornar ao futebol brasileiro neste momento. Segundo o Portal Gol, o grupo de John Textor também tem interesse no lateral, mas não seria para defender o Botafogo. O jogador se recupera de uma lesão no tornozelo e deve retornar aos gramados daqui 3 semanas. Abner foi revelado pela Ponte Preta, mas foi com a camisa do Atlético Paranaense que teve os melhores momentos da carreira no Brasil. Com a camisa rubro-negra, o lateral conquistou a Copa do Brasil de 2019, o Campeonato Paranaense de 2020 e a Copa Sul-Americana de 2021. Ele ainda fez parte do grupo da seleção brasileira que buscou o ouro olímpico de Tóquio. Falando em São Paulo, o meia Rames Rodrigues não deixará mais o clube paulista e receberá uma nova chance. 2 semanas depois de manifestar o desejo de deixar o clube, mas não chegar a um acordo financeiro de rescisão, o jogador teve uma nova conversa com a diretoria do São Paulo, na presença do técnico Thiago Carpini, e ficou decidido que o colombiano voltará a jogar pelo clube. Embora esteja fora da relação de 26 nomes que disputam a primeira fase do estadual, o jogador poderá ser inscrito caso o São Paulo se classifique para as quartas de final do Paulistão. O Sport anunciou oficialmente a contratação do atacante Christian Barletta. O atacante é a 15ª contratação do Leão para a temporada 2024 e assinou com o clube definitivo até 2028. Barletta foi revelado pelo Joinville e tem passagens pelo Bahia, São Bernardo, Chapecoense, Corinthians e Ceará. No ano passado, ele foi o principal destaque do São Bernardo no Paulistão e acabou comprado pelo Corinthians por 6 milhões de reais. Com pouco espaço, fez apenas 5 jogos sem gols e acabou negociado com o Ceará. No Vozão, novamente não se consolidou, fez apenas 11 partidas com 3 gols marcados. O Bahia acertou um empréstimo de Léo Cittadini ao Xangai Port da China. O meio-campista vai ser cedido por 1 ano e o clube chinês tem a opção de compra ao final do período.
Além de não precisar arcar com os salários do jogador, o tricolor também vai receber um valor pelo empréstimo. O Atlético Paranaense, ex-clube de Cittadini, também recebe parte do valor referente ao empréstimo ao Xangai. Caso o jogador seja negociado em definitivo ao fim do vínculo atual, o Atlético também tem direito a uma nova porcentagem da operação. Cittadini chegou ao tricolor sem custos em julho do ano passado e desde então disputou apenas 7 jogos pelo esquadrão. O Corinthians entrou na briga com o Vasco pela contratação do meio-campista Carlos de Penha, do Internacional, de acordo com o jornalista César Luiz Merlo. Apesar do interesse, nenhum dos dois times fez uma proposta ao Inter pelo jogador, que vem recebendo poucas oportunidades com a camisa colorada. O uruguaio defendeu apenas a equipe do Rio Grande do Sul no futebol brasileiro. De Penha foi formado nas categorias de base do Nacional do Uruguai e passou pelo futebol inglês, espanhol e ucraniano. Com a camisa do Internacional, ele soma 112 jogos, 10 gols e 7 assistências. Lembrando que recentemente o Cruz Maltino e o Timão travaram uma disputa pelo atacante Pedro Henrique. E de acordo com o UOL, o Corinthians monitora a situação do meio-atacante Eric Lamela, do Sevilha da Espanha. O nome do argentino de 31 anos agrada e foi aprovado pela cúpula do Timão, mas não há negociações abertas até o momento. O clube paulista busca inicialmente informações sobre os planos do jogador para a sequência da carreira, até porque ele tem contrato com Sevilha até julho deste ano. Segundo a imprensa espanhola, não há interesse do time na La Liga em renovar o seu vínculo. Lamela se encaixa no projeto inicial da diretoria do Corinthians em contratar um jogador de impacto. Em 3 temporadas pelo clube espanhol, ele soma 88 jogos, 16 gols e 4 assistências. O Botafogo anunciou na manhã desta quinta-feira a venda do atacante Vitor Sá ao Krasnodar da Rússia. O jogador já havia manifestado ao clube o interesse de sair e as negociações se estendiam há 2 semanas. O clube carioca ficará com 20% dos direitos econômicos do atacante de 29 anos. Vitor Sá foi titular nesta última quarta-feira contra o Arouca pela Libertadores. O ponta deixa o glorioso com 94 jogos e 10 gols marcados. Indo para o futebol europeu, o atacante Giroud pode deixar o Milan no meio deste ano. Clubes da MLS dos Emirados Árabes Unidos demonstraram interesse no atacante do clube italiano. De acordo com o Futebol Itália, o contrato do francês com o Milan termina em junho, mas ainda não está decidido se ele permanecerá na equipe. O jogador tem um sonho de jogar na MLS e alguns clubes norte-americanos consideram a possibilidade de assinar com o jogador como agente livre. No entanto, a opção da MLS não é a única, pois Giroud também recebeu propostas de clubes dos Emirados Árabes Unidos. No momento, o atacante não descarta nenhuma possibilidade, incluindo a de permanecer no Milan, mas ele está muito atraído pela ideia de jogar fora da Europa. E depois da decisão de Mbappé em deixar o PSG, o gigante francês agora corre o risco de perder o zagueiro Marquinhos, um dos principais pilares da equipe. O maior interessado na contratação do defensor de 29 anos é o Bayern de Munique, que planeja uma reformulação em 2024 e 2025 para recuperar o protagonismo no cenário europeu. Clubes do futebol inglês também estão dispostos a entrar nessa disputa. Ao contrário do que aconteceu com Mbappé, que ficará sem contrato a partir de julho e sairá de graça, quem quiser Marquinhos terá que desembolsar uma quantia para tirar o zagueiro da França. E falando em PSG, o clube busca um substituto para Mbappé e mira a contratação do meio-campista Gavi, de 19 anos, eleito o melhor jogador sub-21 do mundo em 2022. De acordo com o jornal inglês The Athletic, Gavi é um alvo de longa data do PSG e é bastante admirado pelo presidente do clube francês e o técnico Luis Henrique, que proporcionou ao jogador do Barcelona sua estreia pela seleção principal da Espanha aos 17 anos. O Barcelona, por sua vez, vê Gavi como jogador que não está à venda, mas a situação financeira pode obrigar o clube a vender o jogador, que ainda não deixou claro se estaria disposto a deixar a equipe. Então, rapaziada, isso aí foi mais um super giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. Deixe nos comentários suas opiniões. Não se esqueçam de deixar o seu like também, que é muito importante. Seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito ainda, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.